Qual dos amigos vai ter conseguido comer mais pedaços de pizza? Rafael comeu 6/8, ou seja, ele dividiu a pizza em 8 pedaços, e desses 8 pedaços ele comeu 6. Pelo desenho a gente já pode ver que Rafael comeu quase que a pizza toda, só sobraram 2 pedaços. E João comeu 3/4, ou seja, ele dividiu a pizza em 4 pedaços, e desses 4 pedaços ele comeu 3. Bom, quem comeu mais pedaços? Obviamente foi Rafael. Rafael comeu 6, enquanto que João só comeu 3. Mas a gente pode dizer que Rafael comeu mais pizza do que João? Dê uma olhada para o tamanho de cada um desses pedaços. Se eu for pegar esse pedaço aqui, a gente vai ver que o pedaço na pizza do Rafael é menor do que o pedaço na pizza do João. Por que isso acontece? Porque a pizza do João foi dividida menos vezes que a pizza do Rafael. E a gente já viu que quanto mais a gente divide uma coisa, menor vai ficar cada pedaço. Rafael ganhou quando se diz em quantidade de pedaços. Mas a gente pode dizer também que cada pedaço que o João comeu é maior do que os pedaços que o Rafael comeu. Então, no final das contas, a quantidade de pizza, como a gente pode ver pelo desenho, é a mesma. Significa que essas frações aqui querem dizer a mesma quantidade, apesar de que os pedaços sejam diferentes. Essas frações são frações equivalentes. A gente já viu que a metade é escrita na forma de 1/2. Qual seria a fração equivalente para metade? A gente poderia desenhar também assim: 2/4. Também é possível fazer 3/6. Vocês veem que em cada um desses exemplos, o numerador é a metade do denominador. 1 é metade de 2, 2 é metade de 4, 3 é metade de 6. Todas elas querem dizer metade. Então são todas frações equivalentes. A diferença está na quantidade de pedaços que a gente resolveu dividir. A nossa pizza ou o que quer que seja. A diferença entre elas é que cada pedaço aqui tem um tamanho diferente. 1/2, o pedaço é maior do que 2/4, porque a gente dividiu aqui em 2 pedaços, aqui a gente dividiu em 4, aqui a gente dividiu em 6. Quanto mais a gente divide nossa pizza, menor vão ser o tamanho dos pedaços. 3/4 e 6/8. São duas frações equivalentes que não são a metade. Aí já fica um pouco mais difícil de enxergar que elas são equivalentes. Para a gente saber que duas frações são equivalentes só de olhar, sem precisar desenhar, é preciso pensar assim: existe algum número que multiplicado por 3 vira 6? E existe algum número que multiplicado por 4 vira 8? Existe. Que número é esse? O 3 para virar 6 precisa ser multiplicado por 2. E o 4 para virar 8 também precisa ser multiplicado por 2. Ou seja, sempre que a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente encontra uma fração equivalente. Vamos pensar num outro exemplo. Eu poderia pegar esse 3/4 e multiplicar, ao invés por 2, multiplicar por 3. Vezes 3, vezes 3. O que daria isso? Daria 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. E a gente pode dizer com certeza que 3/4 é equivalente a 9/12. Porque eu estou multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo. Vamos desenhar para ter certeza disso. Essa primeira pizza aqui vai ser o meu 3/4. E essa minha segunda pizza vai ser o 9/12. Então, aqui eu vou ter dividido a minha pizza em 4 pedaços e eu vou usar 3. Aqui eu vou dividir a minha pizza em 12 pedaços. Então, vai ficar mais ou menos assim. A gente pode ver que a quantidade é igual, mesmo que o desenho esteja um pouquinho difícil de ver.
Vamos agora pensar em outros exemplos, para ver se a gente consegue identificar se duas frações são equivalentes. 2/5 e 6/10. Vamos pensar em que número que multiplicado por 2 vira 6. Esse número é o 3. E que número multiplicado por 5 vira 10? Esse número é o 2. 5 vezes 2 é igual a 10 e 2 vezes 3 é igual a 6. A gente pode ver que 3 é diferente de 2. A gente não usou o mesmo número para multiplicar o numerador e o denominador. Então essas frações são diferentes, elas não são equivalentes. Elas só podem ser equivalentes se a gente usasse o mesmo número para multiplicar o numerador e o denominador. Então, se ao invés de multiplicar por 3, a gente multiplicasse por 2, seria 4/10. Isso sim é equivalente a 2/5. A gente também poderia usar o 3 para multiplicar o denominador. Seria 6/15 igual a 2. E nesse exemplo agora aqui, eles são equivalentes? Ora, o 4 para virar 8 dá para ver, é só multiplicar por 2. Só que o 9, se a gente multiplicar por 2, não vai dar 10, na verdade daria 18. Então, logo de cara a gente vê que elas não são equivalentes. Nós podemos criar frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador de qualquer fração pelo mesmo número, e pode ser por qualquer número. A gente pode multiplicar por 3, por 10, por 100, por 1000, 150 e sempre vai resultar numa fração equivalente, contando que a gente multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número. Simplificação de fração. A gente viu que para criar frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, 3/4. Se a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, vamos dizer 4, a gente vai encontrar uma fração equivalente. E a gente pode continuar fazendo isso. Vamos multiplicar agora por 2 o numerador e o denominador. Mas a gente pode perceber também que essas frações vão ficando cada vez maiores, ou seja, os números vão ficando cada vez maiores. Mas na verdade elas querem dizer a mesma coisa, a mesma quantidade. Então existe uma forma mais simples de escrever a mesma quantidade. A forma mais simples sempre é o menor número possível que a gente pode usar para representar a mesma coisa. Esse exemplo que a gente criou agora seria uma forma mais complicada de dizer a mesma coisa. Entre 3/4 e 24/32, se essas duas frações querem dizer a mesma coisa, o mais simples é quando a gente usa números menores. Ou seja, 3/4 é mais simples do que 24/32. A gente faz para simplificar essa fração aqui, 4/8. A gente sabe que se a gente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente encontra uma fração equivalente, só que uma fração mais complicada, porque os números vão ser maiores. Então, para simplificar essa fração, a gente tem que encontrar uma fração equivalente, só que com números menores. Ao invés de multiplicar, a gente vai ter que dividir. E a gente vai ter que dividir pelo mesmo número. Existe algum número que dá para dividir o 4 e o 8 ao mesmo tempo? E que número é esse? A gente pode dividir por 2, o 4 e o 8, mas a gente pode dividir também por 4. Vamos ver como é que fica nos dois casos. O 4 divididos por 2 vai dar 2. E o 8 divididos por 2 vai dar 4. Então, elas são equivalentes porque a gente usou a mesma conta no numerador e no denominador, a conta de divisão. E a gente encontrou uma fração mais simples, porque os números são menores. Mas vamos dividir agora por 4. 4 divididos por 4 dá 1. E 8 divididos por 4 dá 2. Encontramos uma outra fração equivalente. Ora, a gente não precisa parar aqui no 2/4. A gente pode continuar dividindo. Existe algum número que dá para dividir o 4 e o 2 ao mesmo tempo? Existe, é o 2 de novo, né? E se a gente dividir o numerador e o denominador por 2, a gente vai encontrar
de novo, essa fração 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é a fração mais simples possível, que diz respeito à metade. Por que é a mais simples possível? Existe algum número que dê para dividir o 1 e o 2 ao mesmo tempo? Olha, existe, é o 1. Só que se a gente dividir esses números por 1, vai ser ela mesma. A gente vai acabar voltando. 1 dividido por 1 é 1, 2 divididos por 1 é 2. E no final das contas, a gente acaba na mesma fração. Para ver se a fração está na forma mais simples possível, a gente tem que ver se existe algum número que dê para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Vamos pensar em outros exemplos. Existe algum número que dê para dividir o 3 e o 8 ao mesmo tempo? Não existe. Então, essa é a fração mais simples possível. E 3 nonos? Existe algum número que dê para dividir o 3 e o 9 ao mesmo tempo? Existe. É o próprio 3. 3 divididos por 3 dá 1. 9 divididos por 3 dá 3. Então, a forma mais simples dessa fração é 1/3. Outro exemplo agora. Existe algum número que dê para dividir o 20 e o 40 ao mesmo tempo? Existem vários, né? Existe o 2, existe o 10, existe o 5. Vamos escolher o maior possível para poder simplificar o mais rápido possível. Então, vamos dividir por 10 primeiro. Divididos por 10 vai dar 2. E o 40 divididos por 10 vai dar 4. Acabou a nossa simplificação? Não. A gente pode continuar pensando em um número que dê para dividir o 4 e o 2 ao mesmo tempo. Esse número é o 2. Então, vai dar 1 sobre 2. E de novo a gente volta na metade. O que a gente não pode fazer é, por exemplo, se a gente tem 9 sobre 8 e a gente resolve dividir o 9 por 3, porque o 9 dá para dividir por 3, e o 8 dividir por 2. Isso daria na fração 3 sobre 4. E elas não são equivalentes. Por que elas não são equivalentes? Porque o numerador e o denominador não foram divididos pelo mesmo número. Eu teria que dividir tudo pelo mesmo número. Eu poderia dividir o 9 por 3, que dá 3, mas eu não posso dividir o 8 por 3, porque o 8 não é divisível por 3. Então, nesse caso aqui, 9 sobre 8, não existe... A fração mais simples possível é ela própria, porque não existe nenhum número que dê para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Se eu dividisse 8 por 3, daria um número com vírgula. E a gente não usa números com vírgula para representar a fração.